Gostaria de deixar uma meditação, uma rápida saudação que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 5. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 5. Eu vou ler rapidinho para não tomar tempo, amém? Versículo 1 que diz assim: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 4: e vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca. No versículo 13: e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas, cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. No finalzinho do versículo 13 vai dizer: então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E até aqui nós estamos vendo que ao som de vários instrumentos, só os levitas consagrados, separados para estarem ali naquele momento, naquele local, naquela assembleia, depois de um cortejo da Arca da Aliança, depois ela ter sido colocada dentro do templo de Salomão, tinha edificado para o Senhor. Só que detalhe, Salomão, apesar de ser rei, num regime teocrático, ele faz aquele templo para realmente ser morada do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando os levitas, só os separados, só os consagrados para estarem adorando ao nome do Senhor, estavam todos louvando, adorando com toda a sorte de instrumentos, todos em uma só voz, a palavra do Senhor diz no versículo 13 que a casa, o templo, ele se enche de uma nuvem tão gloriosa, tão poderosa, a presença do Senhor era tão grande que os levitas já não conseguiam fazer o seu trabalho da forma que haviam organizado. Haja vista que eram muitas pessoas, muitos levitas consagrados para fazer a obra do Senhor. Só que há um detalhe: naquele tempo havia uma separação para fazer essa obra. Hoje não, hoje o seu louvor não há impedimento, hoje a sua adoração não tem nada que aprenda. Então, se você nessa noite guardar algo para levar para casa, guardar algo para depositar só amanhã aos pés do Senhor, não há desculpa senão apenas as suas desculpas. Glória a Deus. Só que para encerrar rapidinho aqui, no capítulo 6, Salomão começa a partir do versículo 12 uma oração. E ele começa a orar, ele começa a se diminuir, se esvaziar aos pés do Senhor, na frente do templo, perante o povo. Ele começa o que? Se esvaziar. Ele começa a falar: o Senhor é grande, eu sou pequeno. Nós necessitamos de Ti, nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos nada. E a oração dele continua dessa forma até o final. Só que no final da oração de Salomão, glória a Deus,